Olá, amigos, amigas, uma alegria estar aqui. Hoje nós vamos continuar falando de filosofia espírita e vamos falar do conhecimento. Como é que a gente adquire conhecimento? O conhecimento é que nos proporciona a sabedoria, o nosso saber. Mas como é que nós conhecemos? O grande filósofo brasileiro Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, nos ensina que nós conhecemos pelo nosso espírito, que o nosso espírito raciocina, tem as reminiscências do passado, das vidas passadas, e também conhecemos pelos nossos sentidos, que nós temos esses 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato e outros sentidos, né? Não são só esses 5, existem outros. E graças a esses sentidos nós vivenciamos as nossas experiências. Então as sensações, né, que são decorrentes dos nossos órgãos dos sentidos, levam essa informação para nossa mente, e lá acontecem as percepções. Por exemplo, a gente vê uma maçã e a gente, na nossa mente, a gente identifica o conceito de maçã. A gente já sabe o que é uma fruta, né, de casca vermelhinha, saborosa. E a gente associa o conceito que nós temos da maçã com essa visão que estamos tendo da maçã e chegamos à conclusão, ao conhecimento. Isso é uma maçã. Então, a experiência envolve as nossas sensações, são esses 5 sentidos, né? Ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, né? O nosso tato. Envolve o raciocínio, que é a razão, que nos permite identificar, né, aquilo que nos chega através dos órgãos dos sentidos. Então, os sentidos são os instrumentos de captação. E a percepção é uma faculdade do nosso espírito e não do nosso corpo. Herculano Pires fala: quando estamos encarnados, a nossa razão, que pertence ao nosso espírito, está prisioneira a essa rede sensorial, a esse corpo material. Porque a percepção é uma faculdade geral do espírito, que abrange todo o seu ser. Lá no livro dos Espíritos, né, a espiritualidade nos ensina que o espírito desencarnado não percebe através dos órgãos, ele não vê pelos olhos, nem ouve pelos ouvidos, ele vê e ouve por todo o seu ser. Nós aqui encarnados não conseguimos, né, entender isso. Quando nós estamos encarnados, a nossa percepção é reduzida a esse organismo sensorial. Mas essa sujeição ao corpo físico não é absoluta, essa prisão, né? O espírito, diz Herculano, mesmo encarnado, extravasa dos limites sensoriais e tem percepções extrasensoriais. É aquilo que pertence a outra dimensão, que vai além dessa percepção do corpo físico. Sócrates, Platão, né, grandes filósofos da Grécia Antiga, séculos antes de Cristo, já dizia que o nosso espírito, antes de encarnar, já conhecia muitas coisas. Então, são as reminiscências que trazemos, são as lembranças, tanto de quando estivemos no plano espiritual, como de outras encarnações, mas que estão, neste instante, né, nessa encarnação, amortecidas pela carne. Foi por isso que Sócrates inventou a maêutica, que é o processo de tirar o conhecimento das profundezas de si mesmo. Através do diálogo, fazia o ouvinte pensar. E vários cientistas hoje já concluem que a mente e o pensamento não são materiais.
pertencem a esse outro plano da natureza, ao plano espiritual, pertence ao nosso espírito. No livro A Gênese, né, o Allan Kardec nos fala sobre o porquê o espiritismo, né, surgiu só no século XIX. Por quê? Porque toda essa informação, né, de que a mente, o pensamento não são materiais, pertence ao plano espiritual, pertence ao espírito, é defendido pelo espiritismo. Mas por que então o espiritismo demorou tanto para chegar, né? Só chegou no século XIX da história da humanidade. E Allan Kardec, no livro A Gênese, explica que era necessário que a humanidade atingisse um certo desenvolvimento científico. E o filósofo Auguste Comte, francês também, né? Allan Kardec também era francês, que também viveu no século XIX, ele trouxe a ideia dos 3 estágios de desenvolvimento do conhecimento. O primeiro estágio é o teológico, ou seja, né, na antiguidade tudo era explicado pela intervenção dos deuses, né, tudo era a vontade dos deuses. Se chovia, se a pessoa adoecia, tudo era, né, por conta dos deuses. Depois chegou, né, com a evolução do conhecimento, chegamos no segundo estágio, a humanidade chegou no estágio da metafísica. Então as explicações eram abstratas. Então, por exemplo, por que o ópio faz a pessoa dormir? Porque ela tem uma virtude dormitiva. Então, isso é uma explicação metafísica. Mas, né, o conhecimento foi se avolumando, o progresso científico foi caminhando e chegamos no terceiro estágio, segundo Auguste Comte, que é o estágio positivo, onde as explicações dos fenômenos da natureza partem através de observações científicas. Então, são explicações racionais, que envolve o raciocínio, que envolve a razão. Então, além desses 3 estágios, né, de desenvolvimento do conhecimento, que foi ideia de Auguste Comte, né, o estágio teológico, isso ao longo da história da humanidade, o estágio metafísico e o estágio positivo, Allan Kardec acrescentou o 4º estágio, o estágio psicológico. E olha que interessante, esse 4º estágio, né, que seria após o positivo, né, foi sugestão de um leitor da Revista Espírita, o Sr. Jorge. Esse artigo está lá na Revista Espírita de abril de 1858. Inclusive, a Revista Espírita tem por subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. E Allan Kardec, nesse artigo que ele intitulou Período Psicológico, explica que as manifestações espirituais ocorreram em todas as épocas, né, da nossa história, da humanidade, mas que no século XIX, essas manifestações espirituais estavam se manifestando de maneira mais excepcional, né, mais intensa. Por quê? E aí são os espíritos que explicaram para Allan Kardec que os tempos marcados pela providência, ou seja, por Deus, né, para uma manifestação universal dos espíritos, são chegados esses tempos no século XIX, né? Esses espíritos, né, dizem eles, os instrutores da espiritualidade, estão encarregados de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e prepara a regeneração da humanidade. E Allan Kardec, aí nessa Revista Espírita de abril de 1858, transcreve a carta do leitor, que sugeriu o período psicológico, é o Sr. Jorges. Então, o Jorges escreveu que o período que acaba de escoar-se, né, era o século XIX.
estava destinado por Deus ao progresso das ciências, das ciências matemáticas e físicas. E ele escreve: Deus quis habituar o homem a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que deviam produzir-se aos olhos, né, aos órgãos dos sentidos, ao conhecimento sensorial, né, advindo do sensorial. E realmente, né, no século XIX houve uma grande manifestação de espíritos, e Allan Kardec observou e estudou, né, todos esses fenômenos sob o rigor científico. E Allan Kardec concorda com o leitor que a humanidade entrou, né, lá no século XIX, nesse período psicológico que envolve a investigação da psique, da mente, tanto do homem encarnado como do homem desencarnado. E aí, só que o Allan Kardec fala que o período científico ainda não deu sua última palavra, porque o progresso é constante, inclusive das ciências. Olha, do século XIX até os dias de hoje, quantas novas descobertas e inovações que surgiram, né? Não dá nem para imaginar. E Allan Kardec escreve que estamos na época de transição, em que o período científico e psicológico se confundem, se misturam. O período psicológico inclui essas manifestações espirituais, essas manifestações já eram estudadas pelos pensadores da antiguidade, mas só por alguns estudiosos, só por um círculo, né, um pequeno, circunscrito, um círculo elitizado, né, de intelectuais. O povo, escreve Allan Kardec, eles ficavam nas ideias falseadas pelo preconceito e pelo charlatanismo dos sacerdotes, que eles enganavam o povo para poder dominá-lo. Allan Kardec escreve: jamais esses conhecimentos se perderam, né? Esses conhecimentos sobre o mundo espiritual. E as manifestações sempre se produziram, mas ficaram como fatos isolados. Certamente porque o tempo de os compreender não havia ainda chegado. Mas hoje as manifestações são gerais, impressionam a sociedade. E a gente vê realmente, né, no século XIX, as mesas girantes fizeram enorme sucesso, virou moda na Europa. E os espíritos, né, diz Kardec, não mais ensinam nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao vulgo, ao povo. Esses fatos se passam à luz do dia, falam a todos, uma linguagem inteligível por todos. Então não é nada assim, né? Por códigos, por símbolos, mas uma linguagem clara, né? É a nova era da humanidade, nos diz o mestre de Leão. E hoje, né, estamos nessa nova era. Nossa, estão surgindo muitos aparelhos de comunicação com os espíritos. É a transcomunicação instrumental, TCI. Se a gente for lá, né, na internet, há centenas, se não milhares de youtubers pelo mundo e muitos no Brasil que investigam o paranormal. Eles conversam com os espíritos através desses aparelhos, Spirit Box, EVP, e esses youtubers muitas vezes esclarecem esses espíritos, né, que vêm conversar com eles, que nem sabem que desencarnaram, ou pedem ajuda, estão sofrendo, e eles fazem preces, esclarecem, né, a situação em que se encontram. A gente pode dizer até que é uma nova modalidade de desobsessão. E então existe, né, um progresso incessante.
as provisões, existem previsões quanto ao futuro, e olha, não é tão longe assim, daqui umas décadas, em que surgirão aparelhos, né, de TCI, transcomunicação instrumental, em que poderemos nos comunicar com os nossos entes amados, que já se encontram na pátria espiritual. Nossa, pensou que maravilha? E esse será o novo mundo, a nova era que vem se aproximando, um mundo de regeneração. Amigos queridos, que a paz do Mestre se estenda por todo o nosso planeta e faça morada em nossos corações. Muito obrigada.